Olá, eu sou Tânia Barros. Seja bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do escritor paraibano Ariano Suassuna. Ariano Suassuna é certamente um dos grandes nomes da literatura brasileira, considerado como integrante do movimento modernista da geração de 45. Suassuna reúne em sua obra diferentes movimentos, entre eles o simbolismo, o barroco e a literatura de cordel, uma das maiores expressões literárias do Nordeste. Além de sua capacidade imaginativa, seus textos apresentam uma crítica social e valorizam a cultura do Nordeste. Suas obras foram traduzidas para vários idiomas. Ariano escreveu 15 livros de romance e poesia e 18 peças de teatro, e foi o teatro, com a força do seu humor, que o consagrou. Suas obras, A Mulher Vestida de Sol, O Romance da Pedra do Reino e O Alto da Compadecida foram transformadas em séries e livros. Ariano Suassuna foi também professor, advogado, poeta e dramaturgo, mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Ariano Vilar Suassuna nasceu no dia 16 de junho de 1927, no Palácio da Redenção, na cidade de Nossa Senhora das Neves, hoje João Pessoa, capital da Paraíba. Filho do fazendeiro João Suassuna e de Rita Cássia Dantas Vilar, Ariano foi o 8º dos 9 filhos do casal. Passou os primeiros anos de sua infância na fazenda Cauã, no município de Souza, no sertão paraibano. Quando Ariano tinha 3 anos, durante a Revolução de 1930, seu pai, ex-governador da Paraíba e então deputado federal, foi assassinado por motivos políticos no Rio de Janeiro. O assassinato de João Suassuna ocorreu como desdobramento ao assassinato de João Pessoa, governador da Paraíba e candidato a vice-presidente do Brasil na chapa de Getúlio Vargas. Ariano atribuía à família Pessoa a encomenda do assassinato de seu pai, contratando o pistoleiro Miguel Laves de Souza, que atirou nele pelas costas. Por essa razão, não concordava com a mudança de nome da cidade onde nasceu, de Nossa Senhora das Neves, para João Pessoa, em homenagem ao governador assassinado. Rita Suassuna fez de tudo para evitar o círculo de vingança entre a família Suassuna e a família Pessoa. Em 1933, mudou-se com seus filhos para a cidade de Taperoá, no sertão paraibano, onde Ariano iniciou seus estudos primários e teve contato com a cultura regional, assistindo às apresentações de mamulengos, aqueles bonecos de luva e os desafios de viola. 5 anos depois, em 1938, sua família mudou-se para o Recife, Pernambuco, onde inicialmente Ariano estudou no Colégio Americano Batista, em regime de internato, e depois no famoso ginásio pernambucano. Suassuna adorava gravuras da África, Japão, China e pinturas e esculturas da Índia. Quando jovem, tentou a pintura, a escultura e até a música, mas acabou escolhendo a arte do coração, a literatura, mas continuou admirando todas as outras formas de arte. Sua estreia na literatura se deu nas páginas do Jornal do Comércio, em 1945, com o poema Noturno. Em 1946, ingressou na Faculdade de Direito do Recife, onde conheceu Hermílio Borba Filho, com quem fundou o Teatro do Estudante de Pernambuco. Ao concluir o curso de Direito em 1950, escreveu Auto de João da Cruz, que recebeu o prêmio Martins Pena. Aos 20 anos, contraiu tuberculose e foi se tratar em Taperoá, por ter um clima agradável, seco e frio. Lá escreveu sua primeira peça cômica, Torturas de um Coração, que ele mesmo representou. A peça abriu caminho para outras peças cômicas, como A Farsa da Boa Preguiça e O Casal Suspeitoso. Ariano retornou ao Recife em 1952 e se dedicou à advocacia e ao teatro. Escreveu várias peças, entre elas, em 1955, sua obra-prima, O Alto da Compadecida, que o projetou em todo o país.
Durante algum tempo, Suassuna foi acusado de que a peça O Alto da Compadecida era contra a igreja, mas ele dizia que se não se importasse com a igreja, ele não se importaria que existissem padres ruins. Se falava mal dos padres ruins e dos bispos ruins, era porque tinha consideração pelos padres e bispos bons. Em 1956, Ariano abandonou a advocacia e passou a dar aulas de estética na Universidade Federal de Pernambuco. No ano seguinte, em 57, casou-se com Zélia de Andrade Lima, com quem teve 5 filhos. Escreveu várias peças como O Santo e a Porca, A Pena e a Lei, que foi premiada no Festival Latino-Americano de Teatro, e com Hermílio Borba Filho, fundou, em 1959, o Teatro Popular do Nordeste, onde montou várias peças. No início dos anos 60, interrompeu sua bem-sucedida carreira de dramaturgo e se dedicou só a dar aulas de estética na Universidade Federal do Pernambuco. Em 1970, Ariano criou e dirigiu o movimento Armorial, com o objetivo de valorizar os vários aspectos da cultura do Nordeste, como a literatura de cordel, a música, a dança, o teatro, a cerâmica, a tapeçaria, a poesia. Convocou nomes expressivos da música para procurarem uma música erudita nordestina que viesse juntar-se ao movimento. O lançamento foi no Recife, com o concerto 3 séculos de música nordestina, do barroco ao armorial, e com exposições de gravura, pintura e escultura nordestina. Suassuna sonhava com a música erudita brasileira que fosse baseada numa música feita pelo povo e realizou o sonho através do Quinteto Armorial, do qual participou o músico Antônio Nóbrega. Em 1971, Ariano publicou Romance da Pedra do Reino e O Príncipe de Sangue do Vai e Volta, com mais de 700 páginas, que demorou 10 anos para ser concluído. No mito da Rainha do Meio-Dia na Pedra do Reino, Suassuna reúne os povos escuros, magros e pobres, a América Latina, a África e a Ásia, povos do Terceiro Mundo. Suassuna construiu em São José do Belmonte, onde ocorre a cavalaria inspirada no Romance da Pedra do Reino, um santuário ao ar livre, constituído de 16 esculturas de pedra, cada uma com 3,5 metros de altura, dispostas em círculo, representando o sagrado e o profano. As 3 primeiras imagens são Jesus Cristo, Nossa Senhora e São José, padroeiro do município. Em 72, recebeu do Ministério da Educação e Cultura o Prêmio de Ficção Nacional. De 77 a 78, foi o secretário da Educação e Cultura do Recife. Em 89, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. No seu discurso de posse, ele disse: "Posso dizer que, como escritor, eu sou, de certa forma, aquele mesmo menino que, perdendo o pai assassinado no dia 9 de outubro de 1930, passou o resto da vida tentando protestar contra sua morte através do que faço e do que escrevo, oferecendo-lhe esta precária compensação, e, ao mesmo tempo, buscando recuperar sua imagem através da lembrança, dos depoimentos dos outros e das palavras que o pai deixou." Foi também eleito para a Academia Pernambucana de Letra e para a Academia Paraibana de Letra e continuou dando aulas da Universidade Federal do Pernambuco até se aposentar em 1994. Depois de se aposentar, se tornou secretário de Cultura do Estado do Pernambuco, no governo Miguel Arraes, de 95 a 98. Ariano defendia a cultura brasileira e a identidade nacional. Era contra tudo aquilo que chamava de lixo cultural. Ministrava suas aulas e espetáculos em teatros e universidades, com um estilo bem-humorado, e seus causos imaginativos deixavam o público encantado. Essas aulas se tornaram um projeto de governo para difundir no Estado e no Brasil a cultura pernambucana. Ele recebia convites de várias partes do país para realizar suas aulas. Algumas dessas aulas estão no YouTube, vale a pena conferir. Suassuna foi tema de enredo de 2 escolas de samba, Império Serrano, no Carnaval Carioca, e a Mancha Verde, no Carnaval Paulistano.
Foi secretário da Cultura do Pernambuco no governo de Eduardo Campos e, mesmo aposentado em 2008, voltou a dar aulas de estética na Universidade Federal do Pernambuco. Suassuna achava a estética da monarquia mais bonita que da república. Ele dizia que nenhuma pessoa admirada pelo povo brasileiro era chamada de presidente, e sim de rei, rainha, rei Roberto Carlos, rei Pelé, a rainha dos baixinhos. Ariano Vilar Suassuna faleceu aos 87 anos, no dia 23 de julho de 2014, por complicações de um AVC. Seu corpo foi sepultado no cemitério Morada da Paz, região metropolitana do Recife. Em dezembro de 2017, foi publicada sua obra inédita e póstuma, A Ilumiara, romance de Dom Pantero no palco dos pecadores. A organização do trabalho foi feita por sua família, reunindo os escritos que Suassuna levou seus últimos 30 anos de vida para escrever. A obra é dividida em 2 volumes, O Jumento Sedutor e O Palhaço Tetrafônico, e é considerada pela crítica seu testamento literário, tendo sido finalizada pouco antes de sua morte. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos agradáveis. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e, se puder, apoie o canal, se tornando membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal no Catarse. Até a próxima história!